Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação, duas classificações aqui bastante interessantes, que é a classificação do carbono e a classificação das cadeias de carbono, tá bem? Então, é bastante tranquilo, tá? Basta só a gente prestar um pouquinho de atenção que esse tipo de classificação a gente consegue retirar de letra. Então vamos lá? Primeiramente, né, classificação do carbono. O que é a classificação do carbono em si? O carbono, deixa eu só colocar aqui, o carbono a gente pode classificar ele de 4 formas, tá certo? Ele pode ser cada carbono, tá? Cada átomo de carbono, ele pode ser classificado como sendo um primeiro. Deixa eu só diminuir isso aqui. Só diminuir um pouquinho. Ele pode ser classificado primeiro como sendo um carbono primário. Ele pode ser classificado como sendo um carbono secundário. Ele pode ser classificado como um carbono terciário. E ele pode ser classificado também como sendo um carbono, o quê? Quaternário. O que isso significa? Significa dizer que a gente vai ter que olhar carbono por carbono e conseguir identificar quantas ligações ou qual ligação esse átomo de carbono está fazendo com, lembre-se, com outro átomo de carbono. É só carbono entre átomo de carbono. Deixa eu só desenhar aqui uma estrutura bem rapidinho para a gente ver, né? Eu pensar aqui, ó. Tá? Então, agora vou completar com hidrogênio. Deixa eu ver. Tá faltando aqui. Opa, é duas. Pronto. Olha só, nós temos aqui essa estrutura. E a questão ela vai pedir para você classificar. Pedindo, né? Quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário essa estrutura vai ter. Então, a gente vai ter que observar carbono por carbono. Então, eu vou pegar aqui, ó. Nas extremidades, como ele não forma nenhum círculo, ele é uma cadeia aberta. Nas extremidades, ó, vou pintar aqui de amarelo, ó. Deixa eu só trocar isso aqui. Nas extremidades, ó. Nas extremidades, esse átomo de carbono, ele só está fazendo né? Ele só está fazendo uma única ligação com outro átomo de carbono. Ó. Se você perceber, ó, ele só está fazendo uma única ligação com outro átomo de carbono. E esse aqui está sozinho, não está fazendo ligação nenhuma, tá? Daqui está sozinho, ó. Aqui nós temos um heteroátomo, tá? Então, dessas extremidades, nós classificamos esse carbono como sendo um carbono o quê? Primário. Um carbono primário. Quando esse carbono ele está no meio, ó, ele está no meio, entre outro átomo de carbono, olha só, epa, volta. Nós podemos classificar essa estrutura como sendo o quê, professor? Olha só. Este carbono que está em vermelho, se você perceber, ó, ele realiza esta ligação aqui com este outro átomo de carbono, e este carbono vai realizar esta outra ligação com este outro átomo de carbono. E este átomo de carbono, ele vai realizar ó, esta outra ligação com este outro átomo de carbono. Ou seja, esses dois carbonos, ele tem uma classificação de ser o quê? Secundário. Carbono secundário. Por quê? Porque realiza duas ligações com outros átomos de carbono. Professor, e este carbono que está aqui, ó, de azul? Vamos analisá-lo? Vamos lá? Este carbono que está de azul, olha só, ele realiza uma, volta, ele realiza uma ligação com este átomo de carbono que está em cima, outra ligação com este outro átomo de carbono que está aqui embaixo, esta com este outro átomo de carbono que está à sua direita e este átomo de carbono que está à sua esquerda. Então, a classificação deste átomo de carbono aqui, que está de azul, né? Ele é um carbono o quê? Quaternário. Quaternário. Professor, e esse outro carbono que você não colocou aí? Este outro carbono, se você perceber e prestar atenção, ele realiza quantas ligações com outro átomo de carbono? Ele só vai realizar outra ligação. Então, como ele realiza só uma outra ligação com este outro átomo de carbono aqui, ele também é classificado como sendo um carbono primário. Muito bem. Então, primário, realiza uma única ligação com outro átomo de carbono. Secundário, ele tem que realizar duas ligações com outros átomos de carbono. Terciário, eita, professor, você não colocou terciário. Então, seu primário realiza uma, secundário realiza duas. Terciário vai realizar quantas? Três ligações. Só colocar aqui um exemplo aqui, ó.
carbono, 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 carbono. Este carbono que está aqui de amarelo, esse carbono que está aqui de amarelo, ele vai realizar o quê, ó? 1, 2 e 3 ligações. Então, é o carbono que terciário. Muito bem, ok? E quaternário, como a gente viu aqui, ó, este carbono, ele realiza 4 ligações com outros átomos de carbono. Isso aqui é a classificação do carbono, bastante simples, bastante tranquila. Dá pra gente fazer e matar várias questões, né, que se aparecer para você na prova do Enem. Valeu? Professor, olha só essa questão que tem aqui que apareceu na prova do Enem, muito antiga, mas vai que acontece ela de novo. Olha só. As moléculas de nanoprótons lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em formas estruturais, muito usada na química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura ao lado. Aí vamos para o comando da questão. Em que parte do corpo do nanokid encontramos carbonos quaternários? Ou seja, carbono quaternário, ele precisa fazer quantas ligações com outros átomos de carbono? Carbono quaternário, ele precisa fazer 4 ligações com outros átomos de carbono. Aí cadê o nanokid? Tá aqui, ó. Olha só onde é que tá aqui o nanokid, a estrutura. Então vamos começar, né? Para fazer 4 ligações, essas estruturas a gente tem que observar parte por parte. Vamos ver aqui, ó. Este carbono, ó, essa estrutura que está aqui em cima, ela realiza quantas ligações? Ó? Realiza uma ligação e só uma, porque aqui nós temos o quê? Nós temos o que aqui, ó? Oxigênio. Então ele é carbono o quê? Primário. Aqui, ó, esse outro carbono aqui, ele realiza quantas ligações? Realiza, ó, também só uma, é um carbono o quê? Primário. Descendo aqui, ó, olha só, vou colocar aqui de verde, ó. Ele realiza quantas ligações, professor? Ele realiza também só uma, o quê, ó? Ligação. Professor, por que não aqui em cima? Porque aqui, ó, oxigênio e oxigênio. Vamos pro peito. O peitoral dele aqui, ó, o peitoral. Este carbono aqui, que eu vou colocar de verde, ó, ele realiza uma ligação, 2 ligações e, por fim, ó, 3 ligações. Então, não tem como ser carbono. Esse carbono que está no peito é um carbono o quê? Terciário. Aqui, ó, do outro lado, idem, que é idêntico, né, ó? É idêntico a esse outro carbono. Só que ele faz, ó, uma ligação, 2 ligações. Então, o carbono aqui é o quê? Secundário. Aqui, ó, se você perceber, este carbono que está aqui, ele faz as mesmas quantidades de ligações deste carbono aqui. Então, esse carbono, ele vai ser o quê também? Um terciário. Partiu para a mão, vamos direto para a mão aqui, ó. Quando eu encontrar aqui, ó, a mão, ele faz, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações e 4 ligações. Então, nós iremos encontrar o carbono quaternário. Aonde? Tenário. Nas mãos do meu nanokid. Vamos ver os pés. Os pés, ó, não tem, ó, só faz uma, 2. Aqui, ó, uma, 2. Joelho, uma, 2 também. Então, a resposta correta será onde? Nas mãos do meu nanokid. Valeu?